Questão de número 50. Questão de número 50. No título referente à ordem social, o Constituinte dispôs o seguinte: o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Considerando-se a classificação das normas constitucionais quanto à sua eficácia, é correto afirmar que tal dispositivo é uma norma. Veja só, ele está indicando, eu estou diante de um direcionamento ao Estado. Veja que a norma ela tem esse objetivo, direcionar, e esse direcionamento está relacionado a um direcionamento a uma atuação estatal. Trata-se do direcionamento a uma atuação estatal. Ora, se é um direcionamento a uma atuação estatal, caso a questão estivesse perguntando a classificação das constituições que a gente viu lá no cenário 01, seria uma constituição dirigente, que é o caso da Constituição brasileira. E essa Constituição dirigente, ela está assentada em normas que vão auxiliar o processo relativo às políticas públicas, o processo relativo aos programas de governo. Daí se falar na existência de normas programáticas, justamente porque são normas que definem os programas de governo que serão editados, que serão formalizados pelos diversos governos. Lembrando que quando a gente fala de uma norma programática, é uma norma de eficácia, é uma norma constitucional de eficácia limitada, porque era possível que isso perguntasse. Veja, alta, executável, a plena e a contida ação. Exaurida quer dizer que já produziu todos os efeitos. Então só sobrou a letra E, norma de eficácia limitada do tipo programática, justamente por indicar os programas de governo que devem nortear a atuação do Estado. Então a questão de número 50, a resposta é a letra E. Questão de número 51. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal de 88, assegura ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Com base nisso, o Estatuto da OAB, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, estabelece que para exercer a advocacia é necessária a aprovação no exame da ordem. A norma constitucional mencionada, portanto, é de eficácia. Atenção, olha só. Quando a gente fala da eficácia das normas, 3 grandes grupos ganharão destaque. Nós temos aquelas normas de eficácia plena, nós temos as normas de eficácia contida e nós temos as normas de eficácia limitada. Normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Veja comigo o seguinte detalhe. Norma constitucional, norma constitucional, norma constitucional. A norma de eficácia plena e a norma de eficácia contida, as duas são autoaplicáveis. Ou seja, tanto a de cá quanto a de cá, elas possuem aplicabilidade direta. Ou seja, a norma constitucional por si só é suficiente para a produção de efeitos, e se ela é suficiente, não depende da atuação do legislador, então ela é imediata. A diferença entre as duas está na possibilidade da norma de eficácia contida. Elas podem sofrer restrições. Lógico que essas restrições elas já são determinadas pela própria norma constitucional. Então a diferença está neste ponto, porque esta aplicabilidade é integral justamente por não sofrer as restrições, enquanto que a que está na parte de baixo,
ela já é não integral, na medida em que ela pode sofrer restrições. Então, estes são detalhes marcantes. Essa norma de eficácia limitada, por outro lado, ela não consegue produzir todos os seus efeitos até o surgimento de uma lei. Então, esta lei, ela amplia a produção de efeitos. Aqui vai um detalhe, ela não gera produção de efeitos, porque os efeitos já existiam. Eles apenas estavam reduzidos. Então aqui a aplicabilidade da norma de eficácia limitada é uma aplicabilidade indireta, mas existe. Ela é imediata, ela é diferida, justamente postergada, porque depende da atuação do legislador. Mas não é que não se produza nenhum efeito aqui. Aqui existem efeitos, mas estes efeitos são efeitos reduzidos. Este fator é um fator extremamente importante. Efeitos reduzidos. Tá certo? Traçado esse cenário, voltemos à análise da questão. Assegura ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Olha como se fala, ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Se fosse até aí, a norma seria de eficácia plena. Mas a partir do momento que eu digo que só pode ser advogado que é aprovado no exame da OAB, eu estou diante de uma restrição. Então, se a norma tinha aplicação, ela era auto-aplicável, e sofreu uma restrição no meio, essa norma é uma norma de eficácia contida, exatamente quando se fala atendidas as qualificações profissionais que a lei, como eu brinco, vier a estabelecer, e no caso especificamente do Estatuto da OAB, ela apareceu, que é justamente a aprovação do exame de ordem. Então, 51, letra A.